Olá, pessoal. Chegamos mais uma vez no episódio Mais Gente e dessa vez o Integra Gente traz uma pessoa muito bacana. Eu tive o privilégio de conhecer nossa convidada fazendo um trabalho em conjunto numa empresa que trabalhávamos e passados alguns meses eu me deparo com uma publicação dela no LinkedIn onde ela estava fazendo uma transição de carreira. E eu achei muito interessante o propósito dessa transição. E para contar um pouco mais sobre quem ela é, como isso tudo aconteceu, eu convido para se juntar a nós, Bárbara Silva. Que legal ter você aqui, Bárbara. Obrigada, Cleiton. É um prazer enorme. Eu gostei muito do convite, gostei do seu interesse. Estou muito feliz de estar aqui com você. Ô, Bárbara, aqui, como eu falo, é um bate-papo descontraído. E eu acho que não Sim. tem jeito melhor de se apresentar do que respondendo 3 perguntas que, para mim, são muito importantes. E eu acho que quem vai te ouvir também. Então, a primeira delas é, pelo seu retrovisor, né? Qual é o maior legado ou a conquista profissional até aqui? Na sequência, você já vai responder para nós que no momento atual, né? Qual é o projeto profissional ou pessoal que te motiva todas as manhãs? E olhando para frente, para o horizonte, qual é o plano mais ambicioso que a Bárbara planeja concluir nos próximos 5 anos? E aí eu deixo para você contar para nós. Tá, vamos lá. Então, respondendo a sua primeira pergunta sobre qual foi o meu principal legado profissional até aqui, né? E aí eu já respondo um pouquinho sobre o momento profissional também, porque uma coisa está muito ligada à outra. Eu acho que eu tenho certeza, assim, o meu principal legado foi quando eu comecei a trabalhar com pessoas, com a gestão de pessoas, enquanto manutenção, operação, ou saúde, segurança e meio ambiente. E eu conseguia atingir os meus resultados sempre trabalhando em conjunto com a minha equipe. Eu sempre gostei muito de contar com as pessoas e que as pessoas contassem comigo. E até hoje eu recebo muitos bons feedbacks de pessoas que trabalharam comigo, do quanto era agradável o trabalho em equipe que a gente fazia para alcançar os resultados, para ter sempre uma excelência nos resultados. E eu cresci muito rápido na carreira, né? Eu fui de trainee a gerente em 5 anos. E logo que eu saí da minha principal empresa, a empresa que eu trabalhei o maior tempo, o maior período, eu saí para começar algo novo e logo em seguida eu já fui promovida novamente, já estou crescendo de novo. E eu falei, bom, eu tenho, acho que alguma coisa para compartilhar na entrega de resultados, na gestão de pessoas, em como crescer numa profissão que, na maior parte do tempo, eu estive em setores que eram predominantemente masculinos. Por muito tempo, eu fui a única mulher onde eu estava. Então, eu sempre fui procurada para dar conselhos, dar opinião, e eu falei, poxa, eu tenho uma oportunidade aí, eu consigo, de fato, ajudar as pessoas, eu tenho alguma coisa para contribuir, que é o meu momento profissional hoje, né? Há pouco tempo, eu me lancei, né, como mentora de carreira, eu já tenho alguns mentorados aí, e eu gosto muito de poder ajudar as pessoas, poder fazer algum tipo de transformação na vida delas. E eu tenho tido êxito nisso. E aí, olhando para o horizonte, daqui 5 anos, o que eu penso para mim é fazer mais do que eu já tenho feito, que é fazer o que eu faço bem feito e gostar do que eu estou fazendo. Em toda a minha trajetória profissional foi assim, né? Às vezes as pessoas me perguntam como que eu fiz para crescer tão rápido, como que eu fiz para virar gerente tão rápido, e a minha resposta é sempre a mesma. Eu não coloquei a meta de virar gerente, mas eu sempre procurei fazer o que eu fazia muito bem feito. Eu sempre fui muito comprometida, muito responsável, e os resultados foram me levando aonde eu cheguei. Então, nos próximos 5 anos, eu pretendo continuar fazendo isso. Fazer tudo com compromisso, com responsabilidade, entregar bons resultados, e isso vai, com certeza, me levar a lugares ainda mais altos. Nossa, que legal, Bárbara. Tem muito a ver com o propósito, né? E é surpreendente a velocidade realmente do crescimento, né? Quando você fala que em 5 anos deixar de ser trainee e chegar a uma posição de liderança, eu acho que a grande sacada disso tudo é que muitas pessoas almejam a posição de liderança sem muito ao certo saber o que é, mas ela envolve lidar com pessoas e a gente talvez não aprende tão rápido. Isso na faculdade não aprende quase nada, né? Ah, Mas brilhante, brilhante essa evolução tão rápida.
Mas aí eu fiquei curioso aqui, porque numa mudança de carreira, né, onde você já tinha posição de liderança, numa carreira consolidada, e decide virar uma consultora ou uma mentora. O que você anda aprendendo de novo, né? Porque é uma transição, e quais foram as primeiras dificuldades que você esbarrou, hein? Na verdade, eu sou os dois, né? Hoje em dia eu trabalho numa multinacional como consultora para grandes empresas e também sou mentora de carreira. São duas coisas que estão andando em paralelo. Quando eu larguei, né, optei por deixar o meu cargo de gerente, de liderança, para atuar como consultora numa outra empresa, foi por dois motivos, basicamente. O primeiro deles foi que eu queria muito conhecer coisas novas, eu sempre gostei de aprender. Tanto que, se você for olhar na minha trajetória profissional, pouco eu atuei na minha área de formação, que é engenharia civil. Né? Eu atuei em projetos de capital durante um tempo, e depois eu fui para a área de manutenção, para a área de operação, fui para a área de saúde, segurança e meio ambiente. Isso tudo, eu acredito que eu fui capaz de fazer pela curiosidade nata que eu tenho. Eu gosto muito de aprender coisa nova. E como eu já estava há 8 anos num setor, chegou um momento que bateu em mim uma vontade de conhecer alguma coisa nova, algum setor de negócio novo, aprender coisas novas em uma área diferente. E aí a consultoria me proporcionou isso demais, porque enquanto consultores, a gente trabalha com diversos tipos de negócios e cada hora é um problema diferente. Então, esse objetivo eu alcancei. O segundo motivo pelo qual eu resolvi foi: eu queria muito voltar para Belo Horizonte, né? Eu queria traçar alguns objetivos pessoais mesmo, eu queria me casar, ter uma casa, Que criar legal! raiz. Então, também esse objetivo foi alcançado. A gente ainda está num processo de alcançar algumas coisas que a gente ainda quer, mas principalmente esses dois motivos me levaram a deixar o cargo que eu tinha antes, né? E pode falar. Não, eu tô formulando aqui porque eu tô pensando, mais coisas nos unem nesse momento de vida, né? Mudança, casa, a gente até falava um pouco antes desse encontro, né? Mas são muitas decisões. Eu vou deixar você concluir, porque eu acho que tem vários insights que você traz aí agora que a gente pode explorar para as pessoas que vão te ouvir depois. Vamos sim. Aí, respondendo a sua segunda pergunta, que foi quais as maiores dificuldades que eu encontrei, né? Eu vou ser muito honesta com você. A maior dificuldade que eu encontrei é que eu saí de um cargo de gerente, onde eu tomava decisões, eu tinha uma certa autonomia, até bastante autonomia para tomar decisões e decidir o caminho para onde a gente iria, o que seria feito, para um cargo no qual as decisões não são tomadas por mim, e eu entrei numa posição muito mais de influência. Né? Então, você, enquanto prestador de serviço, principalmente consultor, você ouve os problemas dos seus clientes, você bola soluções e influencia eles para seguir o caminho que você está indicando. Então, a maior dificuldade para mim foi esse shift, assim, 180 graus, que foi da tomada de decisão para a influência. Entendi. Agora, eu vou começar a puxar um primeiro insight na sua fala, usando a sua história, tá? A gente escuta muito sobre transição de carreira, mudança 180 graus, mas também sabemos que grande parte das pessoas tem medo, um receio de fazer isso, por vários motivos. Então, agora eu vou perguntar para a mentora de carreira o que ela pode dar de spoiler para aquelas pessoas que às vezes estão ouvindo aquele chamado interior, né? O seu foi na busca de novos conhecimentos, de coisas novas, mas que elas estão ouvindo um chamado, elas não sabem como dar vazão a isso, e ao mesmo tempo elas têm algum tipo de receio de mudar, seja por aspectos pessoais, familiares ou outros. Como transformar um medo, Bárbara, que é uma coisa genuína das pessoas, mas em algo que seja combustível para aproveitar oportunidades? O que você pode contar para essas pessoas? Olha, Cleiton, eu costumo dizer que tudo na vida é uma escolha, né? Toda escolha tem uma renúncia. Tudo é um trade-off, né? Eu venho da área de gestão de riscos, e a área de gestão de riscos, para mim, é exatamente isso. Assim, é o que você tolera, qual que é a sua tolerância ao risco, você vai executar uma atividade ou não, você vai escolher. E é como eu falei, toda escolha tem uma renúncia. Eu estava na minha zona de conforto. Eu era muito bem reconhecida, eu era muito bem avaliada, eu tinha um destaque onde eu estava,
Mas eu tinha uma vontade, é o que você falou, que aquilo que vem dentro da gente, que você fala, nossa, mas eu queria tanto alguma coisa diferente, eu queria tanto alcançar alguma outra coisa para mim. Eu costumo dizer que se você fizer um pouquinho a cada dia, você se aproxima cada vez mais do seu objetivo. Eu sei que é difícil, fácil não é e não vai ser você sair de uma zona de conforto, você sair do seu local, um local onde você conhece, onde você sabe o que fazer todos os dias, você conhece as pessoas, para ir para algo novo. Mas eu acho que uma das coisas que eu gosto de fazer muito, e fica a dica, é visualização. Então, eu costumo, por exemplo, se eu quero alguma coisa que mude na minha vida, ou eu preciso mudar um comportamento meu, ou eu preciso prestar atenção em alguma coisa, eu costumo usar post-its, eu até tenho aqui, e coloco em locais que eu vejo todos os dias. Então, por exemplo, meu notebook. E aí eu coloco lá. Então, eu quero, por exemplo, eu quero ser uma mentora de carreira. Eu coloco aquilo lá e eu vou ver aquilo todo dia. E aquilo vai ser o meu combustível, a minha visualização, né, o meu objetivo, a meta que eu quero alcançar, mesmo que seja devagar. Porque ninguém muda de carreira do dia para a noite, né? Isso primeiro acontece na nossa mente, no nosso pensamento, e aí, a partir do acontecimento no nosso pensamento, a gente começa a realizar. Para mim, é muito isso, é você manter na sua mente, na sua frente, você visualizando o objetivo que você quer, por que você quer aquilo, para você começar a fazer as escolhas e renúncias que você vai ter que fazer ao longo desse caminho. Muito bacana isso que você trouxe, e aí eu queria até contribuir, né? Eu acredito que você já deva ter lido também aquele livro antigo, já acho que 2006, O Segredo. Já. Esse livro, muitos falam que é clichê, é bobagem, mas eu vou te dar um testemunho, né? Eu reli esse livro no início do ano passado, e a essência do livro O Segredo é um pouco do que você falou, né? E eu acho que as pessoas, independente da forma que elas encaram esse tipo de relação, né, universo, energia, eu acho que trazendo para dentro de cada um, né, o protagonismo. Então, o livro fala que primeiro você tem que desejar. Então, fazendo um paralelo com a sua fala, se você quer ser a mentora de carreira, você já coloca aquilo na sua cabeça e você já começa a emitir sinais para o universo que você quer aquilo. Exato. O segundo ponto, você tem que realmente acreditar nisso, porque não é da boca para fora, como não é no nosso trabalho, no dia a dia. E o terceiro, você faz na forma de post-it, né? O livro, ele fala que nós temos que visualizar a conquista disso que você sonhou, desejou. Então, são os 3 passos. E é impressionante como exemplos do dia a dia que são narrados no livro e que aí eu tive a curiosidade de fazer o teste, né? Então, por exemplo, achar uma vaga no estacionamento de shopping, que é Eu coisa mais faço isso corriqueira. muito. Eu entro já no shopping ou em outro lugar e falo assim, eu vou encontrar a vaga e ela vai ser perto da escada rolante. Olha, eu vou te falar que 99% das vezes a vaga estava lá. E isso não é por acaso, não é só sorte. Então eu acho que tem um pouco disso, sabe, Bárbara? Eu queria que você falasse um pouquinho da gente estender nessa linha de pensamento, sabe? Eu gosto muito desse assunto, Cleiton, e eu recentemente andei estudando um pouco mais sobre isso, e eu acho que é o que você falou, quando a gente começa a falar sobre o poder do pensamento, do co-criar, porque isso nada mais é do que você criar primeiro na sua mente para depois criar na realidade, né? Isso. E hoje em dia a gente tem muitos estudos que falam sobre isso, a física quântica fala muito sobre isso, né? No YouTube tem um vídeo que eu assisti recentemente, que é aquele experimento dos elétrons passando por um feixe, se não me engano, alguma partícula passando nos feixes e o efeito que tem o observador olhando. A física quântica fala sobre isso. Então, eu particularmente acredito muito. Quando a gente fala sobre isso com pessoas que nunca ouviram, é o que eu falei, pode parecer charlatanismo. Mas quando a gente começa a testar, que é o que você falou, eu também, às vezes eu chego no centro da cidade e é um local muito difícil de estacionar, e vai me atrasar, e vai dar problema. E eu uso muito esse pensamento de não, eu vou achar a melhor vaga na frente do lugar onde eu tenho que ir. Vai aparecer. E muitas das vezes essa vaga aparece para mim. Então, tem muito a ver com o pensamento positivo. Eu acredito muito numa frase que eu não sei qual que é o autor, que é tudo que acontece 2 vezes. Primeiro na sua mente, segundo, se materializa de fato. Então, eu gosto muito. Se eu puder indicar alguém aqui também, tem uma pessoa que eu conheci recentemente através do Instagram,
chama Elaine Eurives. Ela tem vários livros publicados sobre isso. E sobre o poder do pensamento, o poder do observador sobre o acontecimento das coisas. E, poxa, eu gosto demais. É um assunto que é totalmente sedutor, né? E as pessoas, na maioria das vezes, não têm noção do poder que está na mão, na mente delas, e a capacidade que a gente tem de influenciar o meio que a gente vive. Então, eu acho que não tem a ver só com autoestima. Eu acho que não tem a ver só com crença ou colocar na mão de outro ou de outra situação o seu sucesso ou insucesso. É trazer para você a capacidade de influenciar, que pode ser para o bem ou para o mal, né? Cá entre nós. Mas nós podemos fazer. E aí eu quero puxar agora, vou mesclar duas perguntas, né? Então, primeiro, trazendo agora um pouco da sua experiência como gestora, né? A sua história como gerente, ainda que ela tenha sido muito meteórica, quais são os pontos fortes dessa última etapa sua como gerente que você traz agora como uma experiência diferenciada como mentora? E olhando para trás, quando você era gerente, logo nas primeiras posições, era fácil você influenciar essas pessoas e mostrar para elas que elas tinham poder de conquistar as coisas ou não? Você foi aprendendo? Com certeza eu fui aprendendo ao longo do caminho, né? Eu acho que o meu principal diferencial como mentora, como gerente que já fui, é justamente ter tido a experiência, né? Ter vivido isso. Eu sempre trabalhei em multinacionais, em um dos meus últimos trabalhos, é o que você falou, eu cresci de forma muito rápida, mas eu não era de uma área de escritório, eu era da área da fábrica, do chão de fábrica, lidando com pessoas muitas das vezes mais velhas do que eu, mais experientes do que eu, com muito mais conhecimento técnico do que eu, na maioria das vezes, todos homens. Então, eu acho que o meu principal poder e diferencial como mentora é ter estado lá, ter vivido isso de fato na pele. Eu sei o que aconteceu, eu sei as situações que eu vivi, eu sei o que eu fiz que deu certo, eu sei o que eu fiz que não deu certo, que eu ajustei ao longo do caminho. E qual que era a segunda pergunta? Não, é exatamente isso. Deixa eu até voltar aqui para a tela junto com você. O fato de você, no início da carreira, de mostrar para as pessoas que todas poderiam conquistar, mas ela precisa acreditar nela primeiro. E de que jeito que você fazia isso, mesmo que intuitivamente, como gerente? Eu acho que me colocando na mesma posição que elas. Eu sempre encarei a minha equipe, a minha posição de liderança, como alguém que está ali para suportar, apoiar e tomar as decisões estratégicas. Mas quem vai me dar todo o apoio e suporte e informações necessárias para isso são justamente as pessoas que trabalham comigo. Eu me lembro, a minha primeira posição de liderança foi o que eu fiz. Eu acho que eu fui extremamente humilde ao aceitar o cargo de supervisora de manutenção na maior fábrica que a gente tinha até então. E eu não sou, como eu disse, eu sou engenheira civil, eu não entendia muito de elétrica nem de mecânica. E eu assumi uma equipe de 12 homens, todos mais velhos, e todos muito mais experientes do que eu. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E eu já contei essa história em outras vezes, mas o que eu fiz naquele momento, extremamente assustada, extremamente receosa, com muito medo da posição que eu estava ocupando e das pessoas que eu ia liderar, porque eu não tinha, para mim, naquele momento, o conhecimento necessário para aquilo, mas a liderança confiou em mim. E eu me lembro que na passada de bastão do supervisor antigo para mim, eles colocaram todos numa sala e falaram, olha, agora é ela que vai ser a supervisora. Eu acho que eu tinha 26 anos na época, uma mulher muito nova, baixinha, pequenininha, e com todos os homens na sala. E eu lembro que o que eu falei para eles foi basicamente, gente, eu estou assumindo essa posição para ajudar vocês. Eu, enquanto supervisora, eu estou aqui para facilitar o trabalho de vocês. A gente precisa atingir os resultados que a manutenção dessa fábrica precisa atingir. No entanto, quem sabe o que fazer são vocês. Eu vou fazer muita pergunta, não porque eu duvido de vocês, mas porque eu não tenho o conhecimento necessário e eu quero entender o que a gente está fazendo. Então, eu vou contar com vocês para a gente atingir os resultados. E deu muito certo. Eu fiquei lá mais ou menos um ano nessa posição, a gente tocou uma parada dentro do curso, dentro do prazo, sem acidente. Logo depois disso, eu fui promovida de novo a coordenadora de unidade, e aí viajei demais também, né?
Ô, Bárbara, você trouxe um ponto interessante também. E eu queria que eu te ouvir sobre o antagonismo que existe entre você começa uma carreira, assume uma posição de liderança com a humildade. E isso promove empatia nas pessoas, tira aquele estigma do chefe, porque não existe isso. Hoje nós estamos numa era que liderar é muito mais do que isso. Mas como fazer para que isso não se torne a arrogância lá no final da linha, daquela coisa da vaidade, do crachá, o status? Qual que é a linha tênue e como que a gente pode falar para as pessoas que vão experimentar uma experiência dessa como a sua, para elas não se perderem no caminho? Eu acho que a forma como eu fiz não foi talvez nem proposital, assim, eu vou ser humilde, não. É a forma como eu operava. Eu era uma pessoa na posição de liderança e os meus funcionários eram pessoas na posição da minha equipe. Então, eu sempre enxerguei pessoas como pessoas. Eu não enxergava o meu diretor como diretor somente. Lógico que eu devia explicações a ele, e a gente tinha uma hierarquia, porque empresas são feitas de hierarquia e funcionam dessa forma. Mas eu sempre falei o que precisava ser dito, sempre tive muito respeito por todas as pessoas e sempre recebi isso de volta também. Poucas vezes na minha vida não recebi o que eu entreguei. Então, é uma linha tênue mesmo, mas é você realmente não se ater ao cargo. Quando eu saí de gerente para virar analista de consultoria inicialmente, depois consultora sênior, muitas pessoas olharam e falaram: nossa, mas deixou o cargo de gerente para virar analista? Sim, deixei, porque não é o cargo que me define, é o que eu faço todos os dias que me faz me sentir útil, que no final das contas é o que eu mais gosto de sentir. Sentir que eu estou sendo útil e fazendo diferença para as pessoas. Pessoa como eu sou, pessoa como o meu gestor pessoa como o meu colega é. Então, eu acho que é mais ou menos sobre isso, é o que eu penso. Eu sou pessoa, você é pessoa, Cleiton. Nós fizemos um projeto juntos. Não é porque o Cleiton era um gerente da alta liderança lá na época que eu não conseguia conversar com ele, ou que eu tratava ele diferente. Não, eu trato todo mundo igual. Tratar todo mundo igual. Eu ajusto a minha linguagem de acordo com as pessoas que eu estou conversando. Essa é a diferença. Nossa, mais um ponto para a gente explorar, a comunicação, né? E aí eu tenho que resgatar um pouco daquele trabalho nosso, né? Que Um foi trabalho muito que legal e divertido. muito bacana. Nossa, eu nunca passei tanta agonia durante 15 dias depois do primeiro pitch. Mas o que foi legal, né? Primeiro, a diversidade do grupo. Mas na linha que a gente estava conversando, a diversidade do grupo ela tinha que ter uma comunicação uniforme. Ela tinha que estar alinhada para os propósitos do grupo e uma soma de experiências diversas. Então, você falou assim, eu adequo a linguagem ao público. Dá dica para as pessoas de como comunicar. E aí, aqui vamos incluir apresentações, e-mails, fala, um pitch. Como que as pessoas podem fazer de forma mais inconsciente a questão de observar o público e não escrever, fazer apresentação ou falar como se fosse para elas? Porque eu vivo isso no dia a dia há muitos anos com equipes de engenheiros. E a gente percebe essa dificuldade das pessoas. O que você daria de dica para nós aqui, explorando a sua expertise? Eu acho que a principal dica que eu tenho para dar é você se colocar no lugar da pessoa que você está conversando. Se for algo que você está trabalhando, planejando, né? Você está se preparando, por exemplo, como você comentou, uma apresentação, vou fazer uma apresentação para a diretoria ou para a alta liderança. A primeira coisa que eu penso são pessoas que têm pouco tempo, eu tenho que ir direto ao ponto. E eu tenho que ser clara o bastante. O slide tem que mostrar o resultado, ela tem que bater o olho e ver o que você está querendo transmitir. Então, para a alta liderança, eu sempre tive em mente, eu tive um mentor informal na última empresa que eu trabalhei, que me ensinou muito sobre isso. Eu fazia uma apresentação para ele mensalmente dos resultados das unidades Fabris. E às vezes, no início eu chegava lá, coitadinho de mim, eu tinha acabado de virar engenheira. Eu fazia tudo no maior detalhe, enchia o slide de coisa, e ele foi me ensinando. Ele, que um dia me virou e falou assim: Bárbara, eu sou um diretor, eu tenho pouco tempo. Você precisa ir direto ao ponto, eu preciso saber o que está acontecendo. O que você me mostra no slide tem que transmitir o que você está falando. E com ele eu aprendi muito a me comunicar com a alta liderança e com gestores acima de mim. Agora, com a equipe,
também me colocando no lugar deles, eu sou uma pessoa, o meu perfil é um perfil que gosta de explicação, que gosta de procedimento, que gosta de passo a passo, de fazer as coisas corretas, fazer bem feitas. E muitas das vezes na minha trajetória, eu senti falta de alguém me explicar exatamente como faz alguma coisa, ou exatamente como ele quer que seja feito. Então, quando eu falo com as pessoas, passo uma diretriz, enquanto gestora, explicava as coisas, eu falava assim, muito óbvio, né? É clichê dizer, mas o óbvio precisa ser dito, porque dependendo da forma como eu falo, eu sou responsável pelo que eu falo. Mas, às vezes, o que eu falo não dá o entendimento que eu queria para você, né? Então, como eu sou responsável pela minha comunicação, eu tenho que ter certeza que você está entendendo o que eu estou falando. Então, eu vou falar muito pausadamente, eu vou falar muito claramente, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias e eu vou colher um feedback seu também. Você entendeu o que é para fazer? Então, o que é para fazer? Você entendeu o dado que eu te passei? Você entendeu o que isso significa? Você sabe o que vai acontecer a partir de agora? Então, eu acho que essas são as principais dicas, os principais aprendizados que eu tive em relação a e-mails. A gente estava até conversando no trabalho outro dia sobre isso. E-mails são algo que às vezes ele chega truncado, né? Você olha e fala, nossa, como é que eu vou responder? Você chega até a escrever o e-mail, mas se for um e-mail truncado, é uma dica que eu acho que todo mundo dá. Deixa para responder no dia seguinte. Dorme sobre isso. Isso é uma dica importantíssima, e eu vou até fazer uma abrangência maior, né? Hoje a comunicação ela está quase que instantânea. Então, hoje, celular, WhatsApp, muitas vezes a gente entra numa pilha, né? Ou num estado emocional não muito adequado para responder, até para se posicionar. Então, o domínio emocional também é um ponto que eu queria explorar com você aqui um pouquinho. Saber não reagir ao meio, porque isso é emoção. E, ao mesmo tempo, valorizar sentimento, que aquilo que vem de dentro não é tão simples para as pessoas, e a gente adquire isso com o tempo. Como que foi para você esse aprendizado, né, de neutralizar emoções no domínio emocional e, ao mesmo tempo, não se tornar uma pessoa fria, que desde o início fala de empatia, de humildade, de proximidade? Como que você fez isso, hein? Foi um aprendizado árduo. Como eu te falei, eu sou uma pessoa que gosta de procedimento, de preto no branco. Se eu estou certa, eu estou certa. E no início da minha carreira, eu era muito preto no branco. Então, se eu estava certa, eu estava certa. E mais uma vez, eu tive um gestor uma vez que sentou comigo e falou, Bárbara, você está certa. Você com certeza está certa numa questão que a gente está vivendo. Você está certa, a razão está com você. Só que você não pode ser a pessoa que está certa 100% das vezes. Às vezes, você tem que deixar o outro ganhar. E é conversando com ele sobre o que está acontecendo que você vai conseguir influenciá-lo a fazer as coisas da forma que precisavam ser feitas, né? E ele falava comigo, você é muito preto no branco. Às vezes você tem que, né, andar numa zona cinza aí para conseguir as coisas. E eu sempre fui uma pessoa também, vale comentar aqui, eu sempre falo para todo mundo, eu sempre fui uma pessoa que procurei muita ajuda. Eu não gosto de ficar passando dificuldade. Então, se eu tenho uma dificuldade em alguma área da minha vida ou alguma coisa no trabalho, eu vou procurar alguém que possa me ajudar. E eu fiz isso ao longo da minha trajetória, né? Eu sempre fiz terapia, eu fiz processo de mentoria, eu fiz processo de coaching, eu fiz cursos mais voltados para o comportamento mesmo. Então, eu acho que foi dessa forma que eu fui amadurecendo. E aí, me lembrou também o que a gente já conversou aqui hoje. Existe uma coisa que é você não reagir ao que está acontecendo e você ter autorresponsabilidade sobre você mesmo. E dependendo do que acontece, o que vai determinar os próximos passos são a forma como você vai reagir a ele. E a gente falou um pouco sobre o poder do pensamento e o pensamento positivo. Ao longo da minha trajetória, eu fui cada vez mais tentando enxergar as coisas como elas são de uma maneira mais positiva, porque muitas das vezes a gente pode entrar num papel de vítima e achar que é tudo contra mim, são todos contra mim e eu tô aqui, eu tô lutando uma luta sozinha. E nunca é isso, né? A PNL fala, né, que toda pessoa tem uma intenção positiva na ação que ela pratica, é mais ou menos essa frase. Então, toda vez que algo acontece, eu tento pensar, essa pessoa tem alguma intenção positiva por detrás do que ela está fazendo. Muito raramente, eu acho que em casos só de realmente distúrbios, as pessoas fazem com uma intenção negativa as coisas, fazem com o intuito de te prejudicar, ou de te insultar, ou de te ofender. Não, às vezes ela realmente estava com uma intenção positiva, só o como precisa melhorar. E aí, quando você começa a entender isso, enxergar as coisas de uma forma mais
como são de fato e controlar a sua reação para algo mais positivo e menos negativo, isso muda muito a forma como você encara tudo na vida, não só no trabalho, mas até no seu relacionamento pessoal, né? Com certeza. Agora eu vou fazer um outro desafio para você que não é para os adultos mais, né? Eu costumo dizer para as pessoas que estão sempre próximas a mim, na equipe, que talvez o maior laboratório que eu possa ter acesso são os meus filhos. E é impressionante como muitas coisas que no dia a dia do trabalho, até problemas mais complexos, eu consigo me sair até bem, na maioria das vezes. Uhum. Mas é impressionante como eu falho em questões cotidianas com os meus filhos, que são totalmente diferentes um do outro, com 3 anos de idade. E aí eu te pergunto, olhando para os pais, que hoje estão no mercado de trabalho, mas também olhando para as crianças que vão chegar lá muito em breve, o que a gente podia pensar em termos de país ou de ensino para começar a plantar algumas sementinhas diferentes nessas crianças para que eles não precisassem, talvez, cometer os erros que nós cometemos, né, nessa transição. O que você acha que falta hoje, pegando um adolescente, pré-adolescente, para que eles se tornem, nessa fase de escolha de carreira e tudo mais, talvez um pouco mais conscientes? É possível falar sobre isso? Bom, eu vou falar o que está na minha cabeça, né? A Não, mas minha esse é o opinião sobre bate-papo, isso. é sem estar programado, a pergunta não foi combinada. Sim, eu acho, Cleiton, que o que a gente já falou aqui, um pouquinho de autoconhecimento, se a gente fizesse isso desde o início, às vezes a gente não se tornaria os adultos cheios de questões para tratar como a gente trata, porque eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino que você, com seus filhos, você pode ver atitudes neles que você já não tem mais, mas que são atitudes muito honrosas. Eles raramente veem maldade em alguém ou alguma coisa, eles raramente fazem alguma coisa no intuito de prejudicar, eles enxergam as coisas como são muito práticos, muito realistas. E a gente, eu não sei como acontece, não sei te dizer, mas a gente acaba virando adultos que estão sempre com medo, receosos, um pé atrás. E eu acho que o autoconhecimento é algo que tem que vir desde muito cedo. E é engraçado, né, Bárbara, porque hoje essa geração toda, ela vive com um universo na palma da mão, resumindo para um celular, né? Eu não me Geralmente. lembro, aos 13, 14 anos, de ter acesso a tantas informações. E curiosamente, lá pelos meus, sei lá, 18 anos, antes de entrar na faculdade, eu acreditava numa tese que mal sabia que ela se confirmaria, de que o futuro não teria a ver com quem tem informação, teria a ver com o filtro que você faria das informações disponíveis para tornar a sua vida mais positiva e produtiva. Então, como que você enxerga hoje a gente ter tudo ao nosso alcance e, ao mesmo tempo, ter uma dificuldade enorme de fazer uma curadoria de conteúdos frente a tudo que está à nossa frente, nossa disposição? Eu acho que, assim, eu estava conversando até sobre isso com meu marido outro dia e um colega nosso. A gente está numa era que, de fato, a gente tem informação na palma da mão. Não há nada que você não consiga mais responder digitando na tecla, principalmente depois da inteligência artificial, né? O que acontece muito, eu acho, é que a geração depois da nossa é uma geração que está acostumada com prazeres muito imediatistas, digamos assim. Então, assim, os vídeos hoje têm 30 segundos, tudo é passado através de imagens e áudio e vídeos que são muito rápidos. É difícil hoje pessoas que leem, porque o livro não te dá um prazer imediato, ele te dá um prazer no processo, né? E eu acho que isso atrapalha muito. Eu sou de uma época, por exemplo, na época que eu prestei vestibular, eu sou da época da Barça, de ter livros, de ter apostila, de xerocar, de fazer rascunho. A gente não usava nem o computador para estudar. E na época do vestibular, eu estudava de manhã numa escola, aí eu quis fazer um cursinho específico vestibular, eu pegava ônibus para ir para esse cursinho que era do outro lado da cidade, ainda chegava em casa, tinha que treinar redação, estudar. Lembro de tomar cápsulas de Guaraná para conseguir ficar acordada até mais tarde, estudar. Sim. E aí, fazendo um paralelo com hoje, né?
Tem uma pessoa que eu conheço, muito humilde, sempre estudou em escola pública, que ela passou no vestibular muito bem colocada, há pouco tempo, no último vestibular que teve, e ela fez um cursinho do Rio de Janeiro, online, da casa dela, estudando, conseguiu. Beleza, olha a diferença. Antes eu tinha que correr muito atrás do conhecimento, hoje em dia ele está na palma da minha mão. Mas, ao mesmo tempo, é todo mundo que consegue o que ela conseguiu? Não é. Inclusive, é a minoria, né? Por quê? Porque apesar da gente ter informação na palma da nossa mão, são poucas as pessoas que estão dispostas a ir atrás dessa informação e, de fato, absorvê-la e fazer o que você falou, filtrar e formar a sua opinião. Então, para mim, a diferença tá aí. O que muda o jogo é isso. Eu sou uma grande defensora do fazer o básico bem feito. Eu costumo falar que eu nunca fui uma pessoa genial. Eu sempre fui uma pessoa de muito esforço, muita responsabilidade, muito comprometimento, muito correr atrás. E aí a diferença hoje que eu vejo nessa tecnologia toda na palma das nossas mãos é justamente o querer, né? Como eu tenho vídeos de 30 segundos, por exemplo, que me trazem um prazer imediato, é difícil para mim ler um livro, assistir um curso de 1 hora, assistir um podcast de 1 hora e meia, porque o processo já não é mais visto como algo importante ou como algo prazeroso. E para mim, a diferença entre as pessoas é exatamente a dessa menina. Ela foi lá atrás da informação, absorveu, conseguiu chegar no objetivo dela. Não é porque a informação está aí que todo mundo está interessado em absorvê-la. É fantástico, e aí eu vou pegar um gancho que você falou há pouco tempo atrás de inteligência artificial. Uhum. É um caminho sem volta, né? Eu escrevi recentemente, falando para as pessoas que assim, né, não encare como uma ameaça, porque Uhum. primeiro que não tem volta. Uhum. Segundo, que se você olhar só como ameaça, realmente ela vai te eliminar. Então, como que você pode usar isso a seu favor, colocando ao seu lado? E aí eu te pergunto, antes de entrar quase que na reta final do nosso bate-papo, como que você está enxergando hoje, dentro dos seus mentorados, nas empresas que você atua, essa absorção ou aceitação e integração de ferramentas como o chat GPT dentro das rotinas das pessoas? Se você tivesse que falar num percentual, quantos estão olhando como uma ameaça apenas e estão se anulando, e quantos estão olhando como uma oportunidade para várias coisas? Melhorar a rotina, tornar mais produtivo. Como você está enxergando esse panorama e o que tem pela frente na sua visão, sendo que o GPT foi liberado há 8 meses atrás apenas? Exatamente. É algo muito novo. As empresas ainda estão estudando como que isso vai melhorar a execução dos trabalhos delas, né? Algumas já até bloquearam o acesso, estão realmente num momento de analisar e ver quais são os benefícios, né? Quais são as desvantagens que isso vai trazer. Eu já postei sobre isso uma vez, eu não me lembro o autor da frase, mas ele falou assim: se você atua como um robô, você pode sim ter medo de que o robô tome o seu lugar, mas se você não atua como robô, se o trabalho que você faz não é um trabalho de robô, pode ficar tranquilo, o seu emprego vai estar garantido. E eu acho que é justamente sobre isso, é a gente olhar o que a gente está fazendo e entender que isso faz uma diferença, porque até eu tenho utilizado bastante o chat GPT, tenho estudado um pouco sobre como ele funciona. Se você nem estudar sobre como ele funciona, ele vai te trazer respostas que não fazem sentido às vezes. E você, como humano que é capaz de fazer tirar as conclusões e ajustar como que aquela máquina vai operar para te ajudar, mas ela sozinha mesmo não. Até para utilizar o chat GPT, você tem que estudar para ele te trazer o melhor resultado. Né? Eu estava até vendo algumas coisas recentemente sobre isso, tentando entender melhor como que ele me traz respostas melhores. Então, eu acho assim, no meio em que eu vivo, não vejo pessoas com medo da inteligência artificial tirar o papel delas. Mas isso é bom, né? Eu acho que significa que eu estou inserida num meio de pessoas que querem crescer cada vez mais, né? Exatamente. E o que eu acho é isso, assim, resumindo. É a frase que eu falei, que eu não lembro o autor. Você só precisa ter medo da máquina tirar o seu lugar se você está atuando como uma máquina. Então, a gente, mais uma vez, tem que olhar para si, para o seu trabalho e falar qual que é o diferencial que eu trago aqui. Entendi. Bárbara, eu queria conhecer um pouco mais, né?
Quem são os seus clientes, né? É claro, aqui dentro daquilo que você puder abrir, né? Quem são os seus clientes e o que você faz para ajudá-los a alcançar os objetivos profissionais? Porque eu imagino que você possa ser demandada em vários campos, né? Sim. Dada a sua experiência pregressa. Mas você poderia contar para nós um pouquinho, quem que está ouvindo agora, fala, será que eu posso ligar para a Bárbara? Legal, vamos lá. Eu costumo dizer que eu ajudo profissionais que querem crescer na sua carreira sem que eles levem anos aprendendo o jogo corporativo, né? Que esse eu aprendi ao longo dos Hum, anos, então eu sei os atalhos que a gente tem para tomar. Eu costumo atender clientes que estão no mesmo lugar que eu já estive. Então, eu costumo brincar, por exemplo, que se um enfermeiro me procurar, talvez eu não consiga ajudar tanto, porque eu não entendo muito daquele mundo em que ele vive, mas do mundo corporativo de multinacionais, eu entendo bem. Então, qualquer pessoa que esteja tendo dificuldades, que tenha uma vontade de crescer, que tenha uma vontade de pegar um atalho, de não passar tanta dificuldade e esteja trabalhando em grandes empresas, eu consigo ajudar. E a forma como eu faço isso é uma forma muito personalizada. Então, hoje em dia, eu só faço mentorias individuais e eu tô ali justamente para ouvir qual que é a angústia dessa pessoa, quais são os problemas, o que, que ela está passando. E eu te digo assim que 95% das vezes as coisas que eles me trazem eu consigo correlacionar com coisas que eu já passei e que ou eu tive sucesso ou eu ajustei e sei como que vai, qual que é a probabilidade daquilo funcionar ou não. muito bacana, trouxe até a fala de gerenciamento de riscos agora, né? Tá incorporado no DNA. E olha, eu vou dar um testemunho para vocês, hein? Eu trabalhei com a Bárbara nesse projeto. Ela é minuciosa mesmo. Ela não está falando da boca para fora. Ela é metódica. Ela valoriza processo. Então, foi muito interessante essa experiência porque eu conheci a Bárbara de uma forma muito distante. E quando a gente foi trabalhar junto, eu vi uma pessoa que eu não conhecia. Passados alguns meses, eu vejo outra Bárbara que eu também não conhecia e que tá surfando uma nova carreira que eu achei muito fantástica. Ô, Bárbara, eu vou deixar agora um desafio para você na linha que a gente fez juntos, né? Esse encontro ele é programado inicialmente para 45 minutos, mas eu queria deixar para você um pitch final para você vender a Bárbara Silva, mentora de carreira, e deixando os seus contatos, porque depois, quando a gente colocar isso no ar, as pessoas vão poder te acessar. Legal, obrigada por esse espaço, Cleiton. Foi um prazer enorme. Eu também tenho lembranças muito boas daquele momento que a gente trabalhou juntos, e foi bem no finalzinho ali, logo depois daquilo eu já saí, já fui trabalhar como consultora, mudei de cidade, mas eu tenho lembranças muito, muito boas de você também. Então vamos lá, né? O mentor nada mais é do que uma pessoa que esteja pelo menos um passo à sua frente. E eu sou uma pessoa que não gosta de passar dificuldade, eu imagino que a maioria das pessoas também não. Pedir ajuda é totalmente genuíno para você conseguir atingir os resultados de uma forma mais rápida e mais concreta. Então é para isso que eu estou aqui, para ajudar as pessoas que trabalham, os profissionais que trabalham em multinacionais, que trabalham em grandes empresas, indústrias, a conseguirem se destacar nas suas carreiras, realmente receber um reconhecimento, sem que eles tenham que levar anos aprendendo coisas que a gente já aprendeu, nós que estamos na frente. Então, é para isso que eu estou aí. E para me encontrar, né, através do Instagram é @BárbaraAlvesTS e no LinkedIn eu estou como engenheira Bárbara Silva. Eu compartilho alguns dos meus insights, dos meus aprendizados lá sempre que eu posso. Bárbara, muitíssimo obrigado pela participação. Olha, foi super agradável e eu acho que daria para a gente ficar conversando muito mais tempo. Mas lembrando que nós temos um público-alvo que também 45 minutos já é muita coisa, né? E para quem assistiu até agora, a íntegra dessa gravação ela também será disponibilizada pelo Spotify na forma de um podcast, o que facilita o acesso, né? Eu adoro ouvir podcast em viagens, né, para tornar o tempo de viagem mais produtivo. Então, Bárbara, eu acho que esse podia ser o primeiro de talvez outros encontros para a gente falar de vários temas. Eu acho que você tem muito para compartilhar e gratidão por estar aqui. Vamos marcar, sempre que for possível eu estou aí. Eu adoro ajudar as pessoas, é para isso que eu estou aqui. É só me chamar que eu vou. Obrigada, foi um prazerzaço. Obrigado, Bárbara. Até a próxima. Até.